E aí, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é Selic e o que é CDI. Meu nome é Rafael Rodrigues e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a investir melhor. O assunto de hoje eu acho muito importante, principalmente para quem está começando, porque são dois conceitos muito importantes que você deve conhecer e saber como que funciona antes de começar a investir. Para que outras pessoas também aprendam sobre o mercado financeiro, eu vou pedir para você curtir, começar a seguir o canal e compartilhar com quem você sabe que precisa desse assunto. Então vamos à explicação. Começando pela taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros do nosso país. Então ela serve de referência tanto para os investimentos como financiamentos, empréstimos. Ela é a taxa aí que rege o mercado. Para você entender o funcionamento dela, quando a taxa Selic sobe, na grande maioria a rentabilidade da renda fixa também acompanha essa alta da Selic. Em compensação, os financiamentos e empréstimos também ficam mais caros. O mesmo acontece, só que o inverso. Quando a taxa Selic cai, a rentabilidade da renda fixa acaba acompanhando, né, ela reduz, mas também os financiamentos e empréstimos acabam ficando mais baratos. Então, para quem está pegando dinheiro emprestado fica mais barato, para quem está recebendo juros acaba recebendo menos. Para você ter uma ideia, em 2016 a taxa Selic era um pouco maior do que 14% ao ano. Então aquele investidor mais conservador tinha uma rentabilidade alta sem correr risco, né? E de 2016 para 2020, no final de 2020, a taxa Selic caiu de um pouco mais de 14% para 2%. Então o que quer dizer isso? Que a renda fixa começou a pagar menos, mas para quem está pegando dinheiro emprestado, acabou ficando mais barato. Então a pessoa vai lá no banco pegar um financiamento, um empréstimo, acaba ficando mais barato. Agora aquela pessoa que recebe, acaba recebendo menos. E também esse foi um dos fatores que as pessoas começaram a sair um pouco mais da renda fixa e ir para a bolsa, ir para a ação. Porque aquele investidor que tinha mais de 10% de rentabilidade sem correr risco, ele viu que precisava correr um pouco mais de risco para conseguir uma melhor rentabilidade. Então aquele investidor acabou migrando também para ações para ter uma rentabilidade maior. E vale lembrar também que existem vários tipos de renda fixa. Se você quer aprender um pouco mais sobre o assunto, deixa aqui nos comentários. Agora você deve estar se perguntando, mas quem aumenta ou reduz essa taxa Selic e por quê? A cada 45 dias, o cupom Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central decide se vai subir, se vai cair ou se vai manter a taxa Selic. E o objetivo da taxa Selic sempre foi uma ferramenta de controle da inflação. Para você que não sabe o que é a inflação ela desvaloriza o seu dinheiro no tempo. Para você entender essa movimentação da taxa Selic, quando a inflação está muito alta, ou seja, a inflação ela mede, basicamente ela mede esse aumento dos preços no mercado. Para você entender a movimentação da taxa Selic, quando a inflação está muito alta, o que o cupom faz? Ele aumenta essa taxa Selic, porque aumentando a taxa Selic, os juros do mercado acabam ficando mais caros. E os juros ficando mais caros, as pessoas acabam consumindo menos. E consumindo menos, a inflação acaba reduzindo. O mesmo acontece só com o inverso. Quando a inflação está muito baixa, as pessoas não estão consumindo. O governo reduz a taxa Selic, porque reduzindo a taxa Selic, os financiamentos, empréstimos acabam ficando mais baratos, as pessoas consomem mais e a inflação sobe. Agora que entendeu os conceitos básicos da taxa Selic, é importante você saber que existe na verdade duas taxas Selic. Primeiro, a taxa Selic em meta. A taxa Selic meta é aquela divulgada no meio de comunicação, quando o cupom anuncia que a taxa Selic subiu ou caiu, aquela é a taxa Selic meta. Só que aquela taxa Selic realmente negociada no mercado é a taxa Selic Over. A taxa Selic Over, para você entender de uma forma simples como ela surge, quando fecha o dia, o banco ele precisa fechar o dia positivo. Então aquele banco que tem mais dinheiro empresta para quem tem menos. E nesse empréstimo
entre bancos, eles podem utilizar como garantia os títulos públicos. E quando eles utilizam os títulos públicos como garantia, surge essa taxa Selic Over. Então, basicamente, a taxa Selic Over é o valor médio dessas transações. Então você deve estar se perguntando, tá, mas por que ela foi criada? Ela foi criada em 1979. Nessa época o Brasil sofria de hiperinflação, ou seja, uma inflação absurda. E aí criaram essa taxa Selic para conter esse aumento aí absurdo da inflação. Agora que você já aprendeu o que é a taxa Selic, vamos ao CDI. Você já deve ter escutado essa sopinha de letras, talvez do seu gerente, mas não entendeu nada. E eu resolvi também gravar esse vídeo porque eu sei que é uma dúvida que até eu em reunião recebo bastante. CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, acaba refletindo na rentabilidade de muitos investimentos. Então, por isso que é muito importante você aprender sobre essa sopinha de letras. E hoje você vai aprender de uma forma bem simples. O que é o CDI? Basicamente, o CDI tem duas funções. Primeiro, lembra que eu falei no começo do vídeo que um banco precisa fechar positivo e aquele banco que tem mais empresta para aquele que tem menos? Quando ele faz esse empréstimo, né, e utiliza como garantia os títulos públicos, surge a taxa Selic Over. Mas quando eles não utilizam como garantia os títulos públicos, surge a taxa CDI. Então, essa é uma das funções do CDI. E a outra função é servir de referência para os investimentos. Então, às vezes você vai fazer um investimento e você vai ver que você vai receber uma rentabilidade sobre o CDI. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um investimento e você vai receber 100% do CDI. E vamos supor que o CDI esteja em 5% ao ano. Se você recebe 100% do CDI, quer dizer que você vai receber 100% de 5%, ou seja, 5%. E se, por exemplo, você for fazer um investimento que te pagar 150% do CDI, vai dar 150% de 5%, ou seja, 7,5%. Então é importante você acompanhar a variação do CDI para você entender quanto que você vai receber ali no investimento mais conservador, principalmente produtos bancários. Vale lembrar também que o CDI e a Selic andam de mãos dadas. E por quê? Lembra que eu falei que a taxa Selic é a taxa de juros do nosso país? Então, se ela aumentar ou reduzir, ela vai refletir na rentabilidade do CDI. Por quê? Porque, como eu falei, os dois andam junto. A taxa Selic interfere ali também no CDI. E também, para você ter uma ideia, hoje em dia a taxa Selic Over, né, aquela realmente negociada no mercado, e o CDI, eles têm praticamente a mesma rentabilidade, né? Antigamente o CDI ficava um pouco mais abaixo da taxa Selic Over, mas hoje ali eles andam praticamente juntos. Agora, se você quiser que eu fale sobre algum outro tipo de investimento para te ajudar a investir, deixa aqui nos comentários e até a próxima.